Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa trilha. Hoje vocês vão conhecer e aprender tudo o que consiste nas telas de segurança e ajustes. A tela de segurança é muito importante, pois por lá vocês conseguem visualizar todas as informações relacionadas aos pontos marcados pelos funcionários e na tela de ajustes todas as configurações disponíveis para a plataforma como um todo. Para acessarmos a tela de segurança, vamos aqui no menu, ao lado esquerdo da tela, na aba de segurança, e vemos que a primeira aba que está aberta é a aba de histórico de pontos. Novamente, né, como vimos nos vídeos anteriores, nós temos aqui um filtro de busca do qual a gente consegue puxar um período em específico e também o funcionário em específico, né? Logo aqui abaixo, nós temos informações dos pontos batidos para cada funcionário. Temos a primeira coluna com o nome de cada funcionário. A segunda coluna se refere ao aparelho, ou seja, se ele bateu o ponto pelo celular ou pelo computador. Temos também o canal, né, se foi via aplicativo ou via navegador. O modo que o funcionário bateu o ponto, se foi pelo modo individual ou coletivo. E aqui temos também a próxima coluna, que é a coluna de cercas virtuais. Na próxima aba vocês verão um pouco mais sobre cerca virtual, mas a cerca virtual é uma área que você delimita ali para o funcionário bater o ponto. Quando o funcionário bate o ponto por ela, aqui é descrito em qual cerca essa marcação foi feita. Temos também aqui a data e o horário do qual o ponto foi batido, e se o funcionário deixou algum comentário no momento da marcação, esse comentário aparecerá aqui também na última coluna. A próxima aba é a aba de GPS. Nela, você consegue identificar todos os pontos batidos dentro ou fora das cercas virtuais. Veja que aqui, no exemplo, nós temos já algumas cercas cadastradas para a empresa. Ao clicar no nome de cada uma, vocês conseguem verificar no mapa aonde elas estão localizadas. Isso também faz com que, de acordo com o período filtrado aqui em cima no filtro, vocês consigam identificar se as marcações estão sendo realizadas dentro da cerca ou não. Então, aproximando aqui no mapa, nós conseguimos identificar que todas as marcações para a cerca da Vila Belmiro estão realizadas dentro dela, né, de acordo, tudo certinho. Diminuindo o zoom do mapa, nós conseguimos vê-lo de forma geral. Aqui próximo à cerca do Autódromo de Interlagos, nós temos um ponto batido fora da cerca. Esse ponto, identificado em amarelo, significa que o funcionário ele tem permissão para batê-lo fora da área delimitada, porém, isso será notificado para o gestor. Essa notificação se dá por conta dessa cor, diferente das outras, e também ela será mostrada no ponto batido na tela de tratamento. Aqui podemos ver que o ponto foi batido no dia 14 de 5 de 2026, às 17h02, pelo funcionário Ayrton Senna. Ao filtrarmos o dia na tela de tratamento de ponto, nós conseguimos identificar aqui o globinho, o ícone de globo, do qual mostra que o ponto foi batido fora da cerca virtual. Voltando na tela de GPS, nós temos também um ponto batido fora da cerca e o sistema definiu para ele a cor verde, ou seja, é mostrado para vocês que está tudo certo, tá? E de fato pode estar, pois a empresa consegue configurar para que, mesmo que ela tenha uma cerca virtual cadastrada, um funcionário possa bater o ponto fora. Agora que vocês já aprenderam a identificar os pontos batidos pelo mapa, aqui na aba de GPS, vocês aprenderão como criar uma cerca virtual. Para criar é bem simples, provavelmente vocês já devem ter identificado aqui no canto direito o botão Criar cerca, e é nele que clicamos para fazer essa criação. Ao clicar, você pode selecionar o local, o endereço, buscando aqui pelo mapa, mas agora nós temos também a ferramenta dessa barra de busca. Aqui você pode digitar o endereço do qual a cerca será criada. Veja que eu coloquei o nome da empresa, o seu endereço ele já pode ser localizado. Se o nome da empresa estiver cadastrado no Google Maps, você consegue fazer isso também para a sua. Ao selecionar o endereço, o sistema já irá automaticamente mostrar a cerca no mapa
Veja que aqui temos algumas bolinhas em volta da cerca. Essas bolinhas servem para que vocês possam fazer o ajuste dela. E também temos essa bolinha central, que ao aproximarmos mais aqui pelo mapa, nós conseguimos centralizar melhor aonde queremos a nossa cerca. Então, fazendo os ajustes, depois dos ajustes serem realizados, veja que quando você coloca o nome da empresa, o sistema já te dá uma sugestão de nome baseado nele, mas você também pode fazer alteração ou personalização desse nome. Depois, basta clicar no botão criar, que ela será criada para a empresa. Veja que ela já aparece aqui na parte de minhas cercas e ao clicar em cima dela, você já consegue localizá-la no mapa. Logo aqui abaixo do mapa, nós também temos as informações dos funcionários que estão batendo ponto, porém sem a localização disponível. Isso pode ocorrer quando o funcionário baixa o aplicativo e acaba fazendo a recusa do uso da geolocalização, ou seja, do GPS, quando é pedido essa permissão. Então, todos os pontos batidos sem localização disponível para o aplicativo captar aparecerão aqui embaixo de uma forma parecida com o que vimos na aba de histórico de ponto. Então, aqui temos a coluna de nome do funcionário, o horário e a data do qual o ponto foi batido, e aqui a razão por ele estar sem GPS, né, se dá por conta aqui da geolocalização indisponível. Bom, pessoal, agora que já aprendemos a como criar uma cerca virtual e visualizar todas as informações de localização na aba de GPS, nós vamos entender melhor sobre a última aba dessa tela de seguranças, que é a aba de fotos. Nela, quando a opção de foto no ponto está ativa para os funcionários, tanto no aplicativo individual quanto no aplicativo coletivo, todas as fotos que são tiradas nas marcações aparecem por aqui. Veja que no dia 18 de maio, o funcionário Ayrton Senna, ele teve fotos tiradas nas marcações de 7h54, foi o horário de entrada, para os intervalos, meio-dia e 1, 13 horas e 2 minutos, e também para o ponto de saída. Nós também temos aqui uma notificação para os funcionários que batem o ponto com a opção de foto ativa, porém com dispositivo sem câmera. Como sabemos que smartphones e tablets eles possuem câmera, isso também pode estar relacionado à permissão negada de uso de câmera quando o funcionário realiza o download do aplicativo. Por conta disso, é sempre importante que ao baixá-lo, eles façam o aceite de todas as permissões que forem solicitadas. Além da notificação de dispositivo sem câmera, vocês também podem encontrar por aqui a de foto ainda não sincronizada. Isso acontece quando o funcionário realiza a marcação de ponto com uma conexão instável de internet. Como o ponto ele tem um tamanho menor em relação às fotos para ser feito o seu upload à plataforma, ele acaba sendo sincronizado antes, podendo ter ali uma conexão mais instável de internet, ele consegue já ser sincronizado, mas como a foto possui um tamanho maior de armazenamento, pode acontecer de que o ponto seja sincronizado e a foto não. Tendo assim, é bem importante com que o funcionário esteja conectado a uma boa rede de internet, seja essa rede por dispositivos móveis ou conectado ao Wi-Fi, para que ao realizar a sua marcação com foto, todas as informações já sejam sincronizadas de forma simultânea. E assim finalizamos toda a tela de segurança e agora podemos entender melhor tudo o que consiste a aba de ajustes. Entrando na tela de ajustes, nós vemos que temos várias abas aqui em cima. A primeira, que é a aba empresa, está relacionada às informações da empresa. Então, aqui conseguimos definir de maneira correta o seu nome, CNPJ, qual fuso horário que a empresa trabalha e também o seu endereço. Como foi dito no primeiro vídeo, todas as informações são importantes serem preenchidas para aumentar a credibilidade dos documentos emitidos dentro da plataforma, como os espelhos de ponto e também o comprovante de ponto das marcações dos funcionários. Nessa aba também temos aqui um campo de permissões, onde você consegue ativar ou não a permissão com que os gestores façam a atualização de planos e contratação de novos produtos.
Assim como foi mostrado no vídeo sobre relatórios, um atalho para vocês cadastrarem o contador da empresa para compartilhamento de relatórios, vocês podem realizar esse cadastro também aqui pela tela de ajustes. Nós temos aqui embaixo o campo correspondente a isso e o link de cadastrar contador da empresa. Clicando no link, será aberto os campos para serem preenchidos com os dados dele e após o preenchimento, eles receberão, da mesma forma que os funcionários que são cadastrados, o link de convite para fazer o aceite, configuração da sua senha e assim poder acessar os relatórios que são compartilhados por vocês. A próxima aba é a aba que se refere ao produto de gestão de pontos. Nela, temos uma grande quantidade de configurações que podem ser feitas pelo gestor a fim de personalizar o uso do funcionário com as ferramentas disponíveis para a marcação de ponto. A primeira configuração que temos nessa tela se relaciona à permissão de cerca, que acabamos de ver. A permissão de cerca se refere à liberação do funcionário em bater o ponto dentro ou fora dela. Vemos que aqui a permissão de cerca configurada está definida como liberada com aviso. Esse caso se encaixa ao exemplo que eu dei, onde o funcionário ele pode bater o ponto fora da cerca, porém no mapa ele será identificado com o ícone amarelo de localização e também terá o globinho mostrado no ponto do qual foi batido fora na tela de tratamento. Além dela, temos outras duas permissões. Clicando aqui no campo, nós podemos observá-las. Temos a opção de bloqueado, onde o funcionário ele só poderá bater o ponto dentro da cerca. Selecionando essa opção, é importante destacar que, além do funcionário poder bater o ponto somente dentro da cerca definida pela empresa, se ele não estiver com a conexão de GPS ativa pelo dispositivo, ele não conseguirá realizar a sua marcação. Então, quando essa opção está ativa para a empresa, o funcionário sempre deverá ter atenção com relação a esses pontos na hora de realizar a sua marcação. Temos também a opção liberada, ou seja, aqui o funcionário ele pode bater o ponto tanto dentro da cerca quanto fora, e também ele consegue bater o ponto com ou sem geolocalização disponível. Ao selecionar algum desses motivos, veja que aparece aqui para vocês uma notificação. Essa notificação informa que o ajuste que está sendo feito ele só está sendo válido para os funcionários que venham a ser cadastrados para a empresa. Então, se você quiser aplicar essa configuração para todos os funcionários, basta clicar em clique aqui. Clicando em clique aqui, ela fica configurada de forma definitiva para a empresa, tanto para os novos quanto para os atuais funcionários. Veja que aqui na opção de permissões de cerca, vocês só conseguem fazer a configuração padrão para todos os funcionários. Caso necessite personalizar, ou seja, vocês querem que uma quantidade de funcionários tenha o acesso bloqueado e uma quantidade de funcionários tenha o acesso liberado, vocês podem nos chamar no canal de suporte que conseguimos fazer por lá essa personalização para vocês. A próxima configuração se refere à alocação de horas devidas. Nós não recomendamos fazer a alteração dela, pois ela sempre estará selecionada de acordo com a parametrização correspondente aplicada para a empresa. Aqui nós temos a parametrização que é aplicada para a empresa de modo geral, mas caso vocês tenham a necessidade de fazer a aplicação para alguns funcionários em específico, uma parametrização diferente, vocês podem nos chamar em nosso canal de suporte, que iremos auxiliar vocês com isso. Aqui abaixo nós temos as configurações referentes ao modo coletivo, tanto web quanto pelo aplicativo. A primeira configuração se refere a limitar o acesso do funcionário para bater o ponto somente no modo coletivo. A partir do momento que é ativada essa opção, o funcionário ele consegue continuar acessando o seu aplicativo normalmente, porém ele não consegue mais bater o ponto por lá. A segunda configuração se refere à foto. Então, caso você queira que o funcionário bata o ponto sempre com o registro de foto, você deve deixar essa opção selecionada. As próximas configurações se referem ao aplicativo individual, tendo aqui a primeira sendo para permitir a solicitação de inclusão de ponto. Essa é uma das funcionalidades disponíveis no aplicativo individual, do qual o funcionário, ao esquecer de registrar uma marcação, por lá ele consegue solicitar a inclusão dela para o gestor. E temos um exemplo de uma solicitação de inclusão de ponto realizada pelo funcionário.
Veja que esse ponto se localiza na tela de tratamento e o gestor pode tanto fazer o aceite desse ponto quanto a recusa. Ao passar o mouse por cima dele, veja que temos aqui as informações da solicitação de tratamento. Temos aqui o motivo da solicitação, quando o funcionário insere ao fazer a requisição pelo app. Temos aqui também a data de quando essa marcação foi requisitada. E quando o gestor faz o aceite da solicitação, ele já entra aqui para o dia, junto aos outros. Veja que o dia ele muda de cor, ou seja, ele é corrigido, né? Ele passa a ficar sem alerta. Aqui temos mais exemplos que, caso o gestor faça a recusa do ponto, ou seja, ele não aprova essa solicitação, o ponto some do dia e o funcionário terá em seu aplicativo a informação de que sua solicitação foi recusada. Voltando aqui para a tela de ajustes, a próxima configuração se refere a mostrar o saldo de banco de horas no aplicativo para o funcionário. Então, para as empresas que utilizam esta parametrização, ativando essa opção, os funcionários poderão fazer o acompanhamento de seu saldo por lá. A próxima configuração se refere a mostrar os lembretes para a batida de ponto. Quando o funcionário ele faz o download do aplicativo, é muito importante que ele permita com que o app envie notificações para ele, pois sempre 3 minutos antes ou 3 minutos depois do horário da sua marcação, o aplicativo enviará uma notificação sobre o horário que ele deve registrar. A próxima configuração se refere a exigir comentário ao bater ponto. Algumas empresas têm a necessidade com que o funcionário demonstre em suas marcações alguma informação sobre aquele ponto batido, seja informações de localização, informações sobre o horário de fato. Então, com essa configuração, é possível fazer com que sempre que o funcionário tenha que bater o ponto, ele insira um comentário antes de concluir. A última configuração do aplicativo individual é exigir foto ao bater ponto. Essa configuração é muito útil para as empresas que fazem o controle das marcações de ponto, onde os funcionários devem estar com seus EPIs, e como já foi mostrado, o gestor depois pode fazer o acompanhamento das marcações realizadas com as fotos batidas, entrando em segurança e na aba foto. Por fim, na aba de gestão de ponto, nós temos aqui também um campo para fazer o upload do logo da empresa. O logo da empresa aparecerá nos relatórios e essa funcionalidade está disponível a partir do plano Plus. É importante lembrar que qualquer configuração que for definida para essa tela, ao ativar ou desativá-la, aparecerá essa notificação em amarelo. Ela informa que a ativação ou desativação dessa configuração só estará sendo aplicada para novos funcionários. Para fazer a aplicação a todos os funcionários atuais, basta clicar em clique aqui. Assim, essa configuração estará aplicada aos funcionários atuais e ficará definida na empresa para que os próximos funcionários a serem cadastrados também tenham ela configurada. As próximas abas se referem aos produtos de gestão de férias e atestados. Aqui na aba Gestão de Férias, nós temos a configuração para que o gestor sempre receba um e-mail quando o colaborador solicitar as férias. Lembrando que a solicitação de férias é algo que ele pode fazer pelo seu aplicativo individual, caso esse produto esteja ativo para a empresa. Aqui na aba de Gestão de Atestados, nós temos também a primeira permissão que se refere a permitir que os funcionários façam o upload do atestados pelo seu app. Aqui também temos o link que podemos copiar e encaminhar para ele, onde ele consegue fazer o upload do atestado caso esteja sem o acesso do aplicativo. E aqui, em seguida, nós temos as permissões de envio. As permissões de envio são 3. Permitir envio sem controle de prazo, ou seja, mesmo que o atestado esteja fora do prazo de entrega, o funcionário conseguirá fazer o upload pelo seu aplicativo ou pelo link. A segunda opção é permitir o envio após o prazo, com aviso, ou seja, caso o atestado seja enviado fora do prazo do qual ele tenha que ser entregue, ele poderá enviar esse atestado, porém o gestor receberá o aviso, né, de que a data expirou. E a última opção, que é a mais usual, onde é possível bloquear o envio após o prazo. Aqui também temos a configuração do início da contagem do prazo, né, sendo a partir da data de emissão do atestado ou a partir da data de retorno ao trabalho.
E logo em seguida, você consegue colocar a quantidade de dias úteis para esse prazo. Aqui temos um campo sobre notificações, o primeiro se referindo aos funcionários que têm acesso aos dados de saúde da empresa, né? Quando há atestados pendentes de análise, ativando essa opção, eles receberão um e-mail informando sobre isso. E logo em seguida, também para o colaborador, ativando essa opção, ele receberá uma notificação informando se o seu atestado foi aprovado ou recusado. Por fim, na parte de análise de atestados, temos aqui a ativação para mostrar um alerta em atestados com período de afastamento maior que X dias. Isso daqui você consegue personalizar de acordo com os critérios da empresa. Em seguida, temos a opção de permitir encaminhamento para análise especializada, caso tenha uma outra pessoa que faça o acompanhamento dos dados de saúde da empresa. Ativando essa opção, você consegue permitir com que esse atestado passe por uma segunda revisão. E também temos a última opção, que é de mostrar alertas para CIDs cadastrados. Algo que ajuda bastante o gestor no acompanhamento deles, entendendo se esse CID está sendo recorrente ou não dentro da empresa. A próxima aba é a aba de assinaturas. Aqui nós temos os planos assinados. Então, o plano que estiver ativo para a sua empresa, ele aparecerá logo aqui nessa primeira parte. Logo abaixo, nós temos também as informações dos outros planos que temos na MyWork. O primeiro plano é a gestão de ponto Start, com toda a descrição do que contém nessa gestão de plano logo aqui abaixo. Temos a gestão de ponto Plus e os benefícios que são entregues além do que você tem no plano Start. E também temos a gestão de ponto Pro. Caso você queira fazer uma redução de plano, você também pode fazer clicando aqui em reduzir plano. Pede para você confirmar se tem certeza disso, pois fazendo a redução você perderá algumas funcionalidades que estão disponíveis no momento na plataforma. Da mesma forma que você, caso queira fazer o upgrade, você pode vir aqui e clicar em quero esse plano. Clicando em confirmar, o plano será atualizado para a sua empresa e a sua assinatura será atualizada de forma automática. A próxima aba é a aba de faturas. Aqui você consegue encontrar todas as faturas que estão em aberto nesse campo, informando a sua data de vencimento, o valor, o status, se ela está pendente ou vencida, o e-mail do qual ela é enviada aparece nesse penúltimo campo. No campo de ações é onde será permitido realizar o acesso à fatura, e logo aqui embaixo você verá o histórico de faturas, sempre quando elas são pagas, elas passam a aparecer logo aqui nesse campo. E por fim, concluímos a penúltima aula da nossa trilha de aprendizagem. Espero que todos estejam aproveitando até aqui e, caso surja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o nosso canal de suporte, do qual o seu acesso estará aqui na descrição. E também convido vocês a participarem dos nossos treinamentos ao vivo, onde o link para o encontro também estará na descrição. Até a última aula. Até logo.